Aula passada a gente tratou sobre investimento externo, né? Aula passada a gente tratou sobre investimento externo e a gente falou sobre as várias correntes de pensamento que vão tratar sobre investimento externo. A gente viu os neoclássicos, né? A gente pegou e falou sobre os modelos, as vantagens, né, que você tem, mas você leva em consideração um capital constante, capital fixo, não existe mobilidade de capital, nem de trabalho, nada. Você faz o investimento externo através de análises estático-comparativas, você vê qual que é o preço externo, qual que é o preço interno, e aí você toma a decisão de investir ou não, baseado nas curvas de demanda do seu país ou internacional. Depois a gente falou sobre um pouco, né, sobre as ideias marxistas, né, a partir da teoria do valor-trabalho. A gente não falou exatamente isso, mas estava implícito. Igual no primeiro neoclássico a gente não falou exatamente isso, mas estava tudo implícito no livro da Anita Kon. E no final a Anita Kon expôs o que seria o processo comum, o processo real, o que acontece da transição de uma empresa nacional para uma empresa multinacional, quais são os processos, como é que acontece com o produto, etc, etc. Hoje a gente vai trazer uma visão do Mises, que é um autor complementar da nossa disciplina, né, sobre o investimento externo, lá onde ele vai falar investimento estrangeiro e o espírito do capitalismo. O investimento estrangeiro nesse capítulo, na visão do autor, é uma forma de você exportar. Boa tarde. Bom dia. Fez a resenha? Beleza. O investimento externo vai ser uma forma de que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que não passaram por todo o processo, né, de acumulação, de investimento, de poupança, que o capitalismo proporcionou, por exemplo, na Inglaterra, no começo, aqui que a gente tratou naquela aula sobre como surgiu o capitalismo primitivo e tal. Não, países que não passaram por esse processo, o investimento externo é uma forma de proporcionar para eles um desenvolvimento parecido com o que os países capitalistas desenvolvidos tiveram, pulando etapas. O mais interessante é isso, que se você tem dois países, um país extremamente desenvolvido, vamos comparar Brasil e Estados Unidos. Pega os Estados Unidos, vamos supor na área de tecnologia, o Vale do Silício. Lá existem diversos negócios, diversos produtos, diversas ideias, diversos investimentos que foram realizados e que tiveram resultado, né? Isso é o que a gente vê. Mas o que a gente não pode ver hoje são os diversos investimentos que os diversos empresários fizeram em tecnologia, em produtos diferentes e que não tiveram resultado positivo e que simplesmente foram decisões ineficientes ou produtos que não tiveram uma aceitação do mercado ou ideias ruins, por exemplo, entendeu? Ou seja, antes de você inventar o carro, ou o avião, ou um barco, ou uma estrada, ou um pincel que a gente usa, que é amplamente utilizado hoje, que é muito simples de fazer e que nós conversamos na penúltima aula sobre um produto verde, né? O maduro, né? Lembra disso? Que tem que ser padronizado, tem que ser escalável, né? A produção, para que ele possa ser internacionalizada, porque se for muito específico não tem como você escalar, se tem como você escalar você não consegue diminuir o custo variável médio, se você não consegue diminuir o custo variável médio é muito difícil você implantar esse tipo de investimento em um país em desenvolvimento, certo? Que tem escassos recursos em capital e necessariamente não pode ser um produto que é capital intensivo, porque países em desenvolvimento não têm capital intensivo, certo? Então, por exemplo, o produto padrão, um produto maduro, é o resultado de um investimento, certo? Ele é o resultado de todo um processo de experimento, de ideias, de frustrações, de empresários que quebraram, de empresários que um melhorou o que o outro fez, entendeu? Então,
o pincel é o resultado de todo esse processo. Quando eu, nos Estados Unidos, pego um pincel, que é o resultado de todo o processo que o meu montante de capital per capita permitiu que eu fizesse, e pego o resultado desse processo, vamos supor, dessa loteria, desse jogo de azar ou de sorte, né? E coloco ele num país em desenvolvimento, percebe que eu proporcionei para o país em desenvolvimento um salto, ou seja, o país em desenvolvimento não vai ter que errar. Eu já dei o produto final, eu já dei o resultado de sucesso, eu já dei o melhor que eu tinha para ele. E para ele, países, né? Mas quando a gente fala em país, entenda o que a gente está falando dos consumidores desses países. Os consumidores, por exemplo, imagina uma ilha deserta que que a sociedade moderna acabou de descobrir no meio do Atlântico. Essa ilha acabou de ser descoberta. Lógico que tem todos os problemas culturais, sociais, etc. Mas se não for realizado nenhum tipo de embargo, nenhum tipo de barreira a essa ilha, ela já vai começar em pleno século XXI, ela sai da era medieval, vamos supor que não houve desenvolvimento dessa ilha. Eles estão, sei lá, eles não têm energia elétrica, eles não têm nenhum tipo de remédio, eles se curam como os índios isolados da Amazônia, no meio do Atlântico. Se a gente acabou de descobrir essa ilha e não há barreiras comerciais para com esses indivíduos, o que vai acontecer? Eles já vão pegar todo o resultado de dezenas de anos de frustração e de quebra e de fracasso de milhares de empreendedores que erraram. Eles não vão precisar cometer esses mesmos erros. O que eles vão fazer? Eles vão copiar o sucesso. Ah, professor, mas não tem como, porque eles não têm como importar esse tipo de produto. Correto. Eles não têm como, eles não têm capital suficiente, eles nem moeda têm. Eles não têm como realizar nenhum tipo de troca com você, a não ser que lá tenha algum produto que você deseja, e aí você faz algum tipo de escambo com eles, certo? Certo. No entanto, existe uma forma deles terem esses produtos. E qual é a forma? É quando um empresário, por exemplo, brasileiro, comparando só o Brasil com essa ilha, né, recém-descoberta. O empresário brasileiro aqui no Brasil, ele tenta, né, investir mais. Só que ele não consegue, porque o Brasil já está em níveis altamente competitivos, ou os demais mercados já estão altamente saturados. E ele tem uma ideia, uma empresa que é de trabalho intensivo, ou que é necessário que tenha alguns recursos muito simples, muito básicos, como por exemplo o que essa ilha vai ter, que nunca ninguém precisou trabalhar neles. Não é uma faculdade, não é um instituto de pesquisa, entendeu? Não é nada disso. O que precisa ter são recursos e insumos muito básicos, muito primários. Esse empresário, para que ele faça isso no Brasil, é muito complexo, porque tem leis já muito rígidas, todos os insumos já estão altamente explorados, a propriedade privada aqui, né, a competição pela propriedade privada fez com que o preço, o valor desses bens sejam muito caros, e aí os demais empresários, eles olham para essa ilha como sendo um lugar muito violento, muito rústico. Só que esse empresário não, ele tem esse interesse, porque aqui já não dá mais para que ele lucre da forma como ele deseja, ou ele simplesmente quer. O dinheiro é dele, ele faz o que quer. E aí ele deseja ir para essa ilha. Ao chegar nessa ilha, obviamente, ninguém está indo para lá para poder, né, tirar férias. Ele quer ter algum tipo de retorno. E aí ele vai montar uma empresa que vai explorar os recursos. Explorar não no sentido que a gente trabalhou, marxista do termo, não no sentido de se apropriar de parte do trabalho, até porque aqui já é outra teoria, agora a gente chega nesse assunto, mas no sentido de transformação. Explorar os recursos naturais, né, não significa que você vai chegar na árvore, vai torturar a árvore, você vai fazer mal para ela. Significa que você vai transformar aquele produto em outro. Nesse sentido, entendeu? Não no sentido de explorar, sentido pejorativo do termo, mas no sentido econômico, no sentido de produção mesmo. Então, legal.
Quando esse empresário, né, capitalista, eu não gosto muito desse termo não, mas quando esse empresário chegar lá nessa ilha e que ele for explorar os recursos naturais dessa ilha, ele não vai chamar uma equipe lá para tentar inventar a roda, para tentar inventar um motor que utiliza diesel ou gasolina, para tentar inventar uma forma de produzir um combustível que tem um alto índice de sei lá o que. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Vai importar do Brasil, vai trazer de cá para lá. E quando ele leva um trator para essa ilha, ele não está levando um trator para essa ilha apenas e depois quando ele sair ele tirou o trator dessa ilha. Como se você colocasse um pontinho lá e quando você tirasse o pontinho não existia mais. Porque, pessoal, em economia, muita gente ignora isso. Mas o objeto que nós estudamos são as pessoas, são os indivíduos. É o processo, é a interação dos indivíduos com ele mesmo, com os outros indivíduos, a interação dos indivíduos com o meio ambiente e a mudança de comportamento do indivíduo ao longo do tempo. Perfeito? Então presta atenção nessa ilha. Tem a ilha, tem os recursos naturais da ilha, que estão lá porque Deus colocou. Para quem acredita em Deus? Para quem não acredita, porque alguma coisa colocou ou surgiu do nada. E aí, esse cara foi lá e colocou um trator para poder arar a terra. Ele não vai arar a terra, ele pode até levar trabalhadores, e supondo que ele leve de fato uma equipe. Chega lá, os nativos da ilha podem ser convidados a trabalhar com essa equipe, certo? No momento que você faz isso, você está exportando muito mais do que capital. Você está exportando muito mais do que trabalho. Você está exportando anos e anos de desenvolvimento, de aprendizado, de erros e de falhas, e está pegando só o sucesso e levando para lá. E aí um nativo, dá um exemplo, pode aprender a dirigir um trator. Pode descobrir o que um trator faz. Pode descobrir quais as vantagens de se ter um trator. Se, muito mais do que fornecer um trator para essa galera, você mostra para ela a importância e as vantagens de se ter um trator, você já pulou dezenas de anos de desenvolvimento de pensamento. Porque o cara até poderia pensar em como fazer, mas ele não tinha chegado a essa conclusão. E se tinha, ele não sabia como, agora ele sabe. É porque o nosso mundo é o melhor dos mundos? Não necessariamente, mas concorda comigo que a gente faz bem o que a gente tenta fazer? Concorda comigo que existe de fato um desenvolvimento, houve de fato um desenvolvimento econômico na humanidade? Eu não trouxe não, mas vocês se lembram daquele gráfico que eu esbocei aqui, da população mundial, né? Do ano 0 até agora. Então, como eu disse para vocês, aqueles 200, 400 milhões de pessoas que ficou por mais de 1.500 anos sem aumentar, não foi porque a galera não queria fazer filho. É porque de fato não havia como. A sociedade, o nível de produção não suportava um aumento, uma explosão populacional. E se isso acontecesse, aliás, claro que o aumento populacional aconteceu. O que controlava isso... Não, o aumento populacional era latente. O que controlava isso era porque de fato as pessoas morriam. De fato as pessoas simplesmente morriam. E se a gente voltasse aos níveis de produção hoje que estávamos há 300 anos atrás, metade de vocês não estaria aqui. Perfeito. E aí, pessoal, a grande sacada do autor não é falar a mesma coisa que a gente já sabe. A grande sacada do autor não é falar que capital estrangeiro, investimento externo, proporciona um maior nível de capital per capita. E como nós bem sabemos, o maior nível de capital per capita proporciona uma maior possibilidade de que ideias possam ser concretizadas, de que empresários que tenham uma ideia possam de fato vir a investir e de fato tornar aquela ideia real. E aí meia dúzia dá certo, outras centenas dão errado, certo?
e aí os que dão certo compensam e muitos que dão errado. Então, capital per capita não é apenas isso. A grande sacada do autor é que investimento externo é transmissão de uma experiência, de um resultado. Perfeito? A ideia é o seguinte: quando os senhores e as senhoras tiverem filhos, daqui a alguns anos, se tiverem, né? A transmissão, o que você vai dar para o seu filho, é muito mais meios dele comer, dele se locomover, dele ou dela se vestir, dele ou dela ir para uma festinha ou outra. Pensem nos seus pais, para quem não tem muito problema com os pais, porque a gente tem problema com os pais, né? Pensem nos seus pais. Eles transmitiram para você muito mais do que capital. Muito mais. E a própria forma de alocar esse capital já foi um conhecimento. Veja bem, quando o seu pai fala para você: filho, não gasta dinheiro com isso, ou filha, não gasta dinheiro com isso, mas gaste com aquilo. Não compre drogas, compre livros. É muito mais do que simplesmente capital. É muito mais do que simplesmente dar o dinheiro. É te falar a melhor forma de destinar esse capital. Isso é o investimento externo. Isso é o investimento externo. Quando o empresário ele bota capital aqui dentro, ele não fala: vai lá, brasileiro, faça o que bem entende.